Olá, pessoas. Agora é o último, prometo que termina agora. Vocês viram que é pouco slide, mas é muita falação, porque é muita coisa mesmo. Voltando àquele quadro, eu estava falando do flumazenil. Então, o flumazenil ele é um antídoto dos benzodiazepínicos e ele pode dar convulsão. Então, voltando àquela idosinha, ela chegou com pupilas mióticas e Glasgow 3, mas respirando numa boa, tá? Então, fazer, ó, não deve ser AVC de ponte, né? Eu pedi uma tomografia por desencargo, mas não tinha. Em tese, pelo Glasgow, ela deveria ser entubada, né? Glasgow abaixo de 8 tem que ser entubado, mas eu olhei isso aqui, não tá me cheirando. Enquanto esperava a tomografia, eu fui, fiz um teste, fiz o flumazenil e ela acordou. Só que aí ela acordou e logo teve uma convulsão. Aí eu tive que fazer fenitoína EV, mas ela acordou. Ou seja, a família tinha dado, alguém na família, ou a cuidadora, deu alguns comprimidos a mais de benzodiazepínico para ela dormir. Temos aqui os outros, ok? Mas os mais importantes eu já citei. Lembrem bem dos antibióticos. E é interessante porque não precisa ser idoso e não precisa ser endovenoso. Quando você pega uma idadezinha um pouquinho maior, né, passou dos 45, 40, você já pode ter algum efeito colateral, principalmente quinolona, que é um certo estado confusional, uma certa dificuldade de concentração. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas às vezes é a quinolona que ela está usando, tá? Bom, causas mais frequentes de estados epilépticos, a gente falou naquele quadro, mas eu quero reiterar porque isso tem que estar na cabeça de vocês. Infecções do sistema nervoso central, principalmente encefalites, principalmente encefalite viral. Quando a gente fala em encefalite viral, estamos pensando num vírus específico, herpes simplex. Pode ser outras causas? Pode. Pode ser encefalite autoimune? Pode sim, com certeza. Mas, como encefalite autoimune demora para fazer o diagnóstico, a gente pensa sempre em encefalite viral, que tem tratamento. Então, desconfiou que encefalite, junto do tratamento do status, você tem que entrar com antiviral, que é o aciclovir, EV. E aí você faz a punção lombar, manda para fora, manda para pesquisa, mas você tem que entrar com o tratamento imediatamente, porque o índice de mortalidade é altíssimo. Complicações de lesões estruturais do sistema nervoso central, neoplasias, AVC, intoxicações agudas, encefalopatia hipóxica, anóxica. Tem uma síndrome chamada síndrome de Lance-Adams, que é rara, mas é engraçado que eu já vi uns 10 em 20 anos. É uma síndrome que você tem mioclonias profusas em todas as musculaturas, às vezes na face, que isso às vezes impede o paciente até de caminhar. Ela teria força para andar, mas não consegue por conta do excesso de mioclonia, tá? E isso acontece seguido a um quadro de anóxia cerebral, geralmente pós-PCR. Distúrbios metabólicos, hipoglicemia. Raramente a hiperglicemia vai provocar status ou crise convulsiva, que seja. A não ser que a osmolaridade estiver muito alta, mas até lá já aconteceu outra coisa antes. Distúrbios hidroeletrolíticos, hiponatremia, hipercalcemia, hipomagnesemia, sepsia é importante, porque em UTI tem muito paciente séptico, vai entrar em encefalopatia, a própria sepsia pode provocar estados epilépticos, antibióticos, retirada abrupta de anticonvulsivantes é uma causa frequente. A conduta inicial. Como eu falei na aula de AVC, qualquer emergência médica, você tem que entrar com o ABC, tá? Tem que entrar vendo se precisa de via aérea, se a via aérea está pérvia, se não tiver, o paciente que está tendo convulsão, frequentemente ele obstrui a via aérea com a língua, você põe uma cânula de Guedel, por isso que a população tem mania de querer salvar o paciente que está tendo convulsão, puxando a língua. Não é efetivo puxar a língua e a pessoa, naquilo que introduz o dedo na boca, pode perder o dedo, tá? Porque o paciente que está tendo convulsão costuma fazer um trismo, e vocês sabem que os masseteres são os músculos mais fortes do corpo, então é burrice você enfiar o dedo ali, tá? Então tem que colocar uma cânula de Guedel. Geralmente é porque é desesperador, eu entendo. Então eu oriento, olha, nunca põe o dedo, mas você tá preocupado, tá mordendo a língua, põe um pano, arruma alguma coisa, mas não seu dedo, tá? Você vê se precisa fazer intubação orotraqueal. Não tá tanto,
Todo paciente você coloca oxigênio nasal ou máscara de O2, tá? Monitorização cardíaca, oximetria de pulso, acesso venoso, glicemia capilar. Gente, esses 5 primeiros itens é tudo ao mesmo tempo. A gente coloca em itens, mas é tudo ao mesmo tempo. Então, a equipe de atendimento inicial, ela tem que estar afinadinha. E você, o médico de plantão, você é o maestro. Porque dá a impressão que o maestro não é nada, ele fica fazendo aqueles gestos ali, dá a impressão que ele nada é a mesma coisa. Mas o maestro é importante, porque você vai falar, fulano, pega uma cânula de Guedel, ciclano, já pega a veia aqui, por favor, põe um soro fisiológico, corre aberto. Monitoriza aqui. Uma equipe muito boa não vai precisar nem de você mandar, mas isso é no mundo ideal. Muitas vezes você vai chegar numa sala de emergência com pacientes novos, com uma enfermagem, uma equipe de enfermagem novata, inexperiente, você que tem que mandar, tá? Já aconteceu de eu ir atender um paciente lá no Jaime e só tinha estagiário. Não tinha um enfermeiro, para não dizer, tinha um enfermeiro com alguma experiência, o resto era tudo novato. Então eu que tinha que ir mandando. Então vocês têm que saber o que fazer, isso é tudo ao mesmo tempo. Por isso que quando você faz, eu recomendo, apesar de ser caro, mas eu acho que é mais válido até do que você pagar o Medcurso. Eu recomendo que vocês, assim que vocês se formarem, ou um pouco antes, em vigência de estar se formando, fazerem o ATLS, tá? Por quê? Aquilo ali você pratica, decora, aquilo vira medular. Porque quando você for fazer o atendimento, aquilo ali, você não precisa decorar, já tá ali, ó, quase medular. Você já tá, quando você vê, você já manda todo mundo fazer cada um a sua coisa. Já manda chamar o laboratório. Aí tá. Aí você já respirou, né? Quando você chama o laboratório, porque já deu tempo de respirar. Vê se tem febre. Se tiver febre, punção lombar, porque tem que pensar em meningite ou encefalite. Se não tem histórico prévio de epilepsia, tem que fazer exame de imagem, correto? Não imediatamente. Você vai estabilizar o paciente e aí você vai mandar para a imagem. Se o paciente já é epiléptico, dificilmente você vai precisar fazer uma investigação. O paciente já era epiléptico. Aí você vai conversar com a família, se ele estava tomando os medicamentos corretamente, se houve alguma mudança nos medicamentos dele. Então, assim, voltando à velha história do Gardenal IM. Você, independente desse paciente estar em estado de mal epiléptico ou não, se ele adentra o serviço de emergência em crise convulsiva, você vai fazer diazepam, tá? Geralmente o SAMU já faz isso. Quando é o SAMU que leva e o paciente está em crise convulsiva, o SAMU já é preparado para fazer isso. Então ele já administrou o diazepam. O diazepam é uma ampola inteira sem diluir. A enfermagem tem mania de perguntar, diluir para 10? Não, é sem diluir. Aí eles abrem desse tamanho, é sem diluir. Por quê? Ele é um conteúdo oleoso, então diluir não vai ajudar em nada. E só vai ser efetivo se você não diluir, tá? Por isso que a gente não recomenda que se faça o diazepam intramuscular, porque é oleoso, ele fica cristalizado dentro do músculo, pode dar até necrose, fora que o início de ação dele é bastante errático. Você pode repetir mais uma ampola, não melhorou da crise em 5 minutos, você faz de novo, tá? Em tese, no máximo 20 miligramas. Cuidado com insuficiência respiratória. Treine, se você pensa em trabalhar em serviço de emergência, treine intubação. Treine intubação até aquilo se tornar medular. Faça bastante. Cola no anestesista, vai no centro cirúrgico, entuba boneco, na minha época a gente não entubava boneco, né? Na minha época a gente entubava gato para aprender a entubar em criança, bebê, e entubava cachorro. E às vezes a gente entubava pacientes que já tinha acabado de falecer, na UTI o médico chamava a gente, ó, vamos treinar intubação, ó, você treina intubação, você treina acesso profundo. Eu não sei como é que tá hoje, porque hoje a gente tem uma série de regras. Na minha época não tinha tanto, né? Era bom e era ruim. Era ruim porque tem que ter uma regra, né? E era bom porque a gente saía mais preparado. Então, treine intubação. Por quê? Porque naquilo de você estar fazendo benzodiazepínico, endovenoso, o paciente, principalmente se for idoso, ele pode entrar em insuficiência respiratória. Você tem que saber reconhecer essa insuficiência respiratória e você tem que intubar prontamente se necessário. Por isso que o oxímetro de pulso é importante. Se
não conseguiu acesso venoso, paciente obeso ou não é obeso, mas é ruim de veia, você pode fazer um midazolam intramuscular. Aí o midazolam, que é o Dormonide, você pode fazer intramuscular porque ele é aquoso. Inclusive o midazolam, quando a gente faz endovenoso, a gente dilui para 10 de água destilada, tá? Pode fazer via nasal também, tá? Sem diluir. Então, atenção, sempre estar preparado para o caso da necessidade de você ter que entubar esse paciente. Bom, então assim, independente de ter status epilépticos ou não, chegou em crise convulsiva, você vai fazer diazepam, tá? Se ele chegou já pós-crise, você vai observar se precisa fazer algo a mais. Você pode fazer uma fenitoína EV, mesmo não sendo status epiléptico. Eu não estou entrando ainda no mérito desse slide, tá bom? Eu estou falando de uma pessoa que teve convulsão, ou em casa, ou em via pública, e já chegou em você sem crise. Se ela chegou para você já falando, andando normal, você não precisa fazer nada, tá? Você vai conversar com essa pessoa, se ela é a primeira crise da vida dela, se é a segunda. Se for a primeira, você não precisa fazer nada. Se é a segunda, aí então mesmo que ela não esteja tomando nada, você tem que entrar com alguma coisa. Aí você pode entrar na dúvida, entra com fenitoína via oral. Dose padrão, 100 mg de 12 em 12 horas. Não sabe o que fazer, passa fenitoína, 100 mg de 12 em 12 horas. Baixíssimo índice de efeitos colaterais, não dá sonolência, até a pessoa procurar um neurologista, tá? Então, se ela chegou, adentrou a sua sala de emergência, já sem crise, mas é um paciente epiléptico, já teve umas 2 ou 3 em casa, você pode fazer uma fenitoína, não precisa fazer essa dose cavalar aqui, você pode fazer uma dose padrão de 5 miligramas, e aí você faz só para a pessoa não ter crise de novo, ok? Agora, não faça fenobarbital intramuscular, não vai ajudar em nada. Se você não quiser fazer nada, não faz nada, tá? Raramente a gente faz fenobarbital intramuscular. Qual é a exceção? Paciente alcoolista crônico. Lá em Ribeirão Preto tinha muito. Olha, mas tinha muito. Eles vinham aos montes no nosso plantão. Como a gente sabia que ele não ia procurar ajuda médica, ele não ia marcar consulta, não ia fazer nada, a gente fazia Gardenal IM, tá? Nesse caso a gente fazia. Então, em alguns casos que você vê que a aderência vai ser baixíssima, que é um paciente de baixíssimo nível intelectual, que não vai seguir direito suas instruções, você pode até fazer. Ok? Para desencargo de consciência. E você pode até prescrever o Gardenal via oral para casa, tá? Você passa para casa, é um por dia só, é barato. E aí o macete não fala que é Gardenal, escreve fenobarbital, porque existe esse termo pejorativo do Gardenal. Agora, se ele entra em estado epiléptico, que são mais de 30 minutos sem recuperação da consciência, ou uma crise única, ou mais de 2 sem recuperação da consciência, além do benzodiazepínico, você vai fazer fenitoína na dose de 20 mg por quilo de peso, infundir a 1 ml por minuto, sempre monitorizado pelo risco de bradiarritmia. Vai fazer devagarinho. O certo é fazer sem diluir. Mas aqui no estado do Espírito Santo não se usa bomba de seringa, só em UTI neonatal. Então aqui costuma diluir para soro fisiológico. Não faz em soro glicosado, porque o soro glicosado inativa a fenitoína. Em soro fisiológico costuma precipitar um pouco. Aí você vê uns grumuzinhos brancos, mas não tem jeito, tá? Porque se você fizer sem esse cuidado de 1 ml por minuto, pode dar ruim, o paciente pode ter um BAV total. Então, por exemplo, se é um paciente de 60 quilos, a dose a ser administrada é de aproximadamente 5 ampolas, que dá 1.250 miligramas, tá? É bastante mesmo. Isso dá 25 ml. Então, você ficar ali do lado do paciente 25 minutos é dose. A gente fazia isso na época de residente. Caso persistência de crise, você faz mais 10 mg por quilo de fenitoína. E caso persista ainda, você faz 20 a 30 mg por quilo de peso de fenobarbital. Não é o mesmo fenobarbital do Gardenal, ele é um fenobarbital que é feito endovenoso, tá? Se for criança, de cara a gente já entra no fenobarbital. Caso as crises persistam, definiremos como estados epilépticos refratário, sendo necessária a indução de coma medicamentoso, com midazolam ou com propofol. Nos casos ultrarrefratários, é necessária a indução de coma barbitúrico, com tiopental ou pentobarbital. Aí, nesse caso, a mortalidade é altíssima. A mortalidade, se não morrer, a chance de sequela é muito grande.
e este é o fim.